Logo após a queimadura, o que se tem que fazer é proteger a queimadura para que não tenha infecção. Então, lavar com a água corrente é o que se recomenda. Para as queimaduras pequenas, lavar com água corrente, enrolar um pano e pronto. Não fazer mais nada, não usar nenhum outro produto para que não ocorra danos ou piore o quadro da queimadura. O que não se deve fazer em caso de queimadura são usar produtos que não são recomendados para se tratar a queimadura. E esse é um ponto importante, porque existem hábitos culturais, dependendo da região, que usam-se substâncias, seja manteiga, borra de café, clara de ovo, água sanitária, vários outros produtos, inclusive bastante sujos e contaminados, né, que se usa com o intuito de tratar uma queimadura. Isso só piora, porque isso pode aumentar a infecção, isso pode piorar o quadro de uma queimadura mais superficial para uma queimadura mais profunda. Então não é recomendável que se coloque nada mais numa queimadura do que no momento da queimadura, resfriar com água corrente, enrolar com pano limpo e procurar uma assistência médica no posto de saúde. Queimadura leve são queimaduras de pequena área do corpo, né? Um braço, uma perna, enfim, uma área pequena em que foi acometido pelo que causou a queimadura, seja água quente, ou seja o álcool, ou alguma coisa assim. Nesses casos de queimaduras leves, deve-se então resfriar o local com água corrente, deixar uns 10 ou 15 minutos para resfriar, porque isso controla a dor, inclusive, né? Tomar um analgésico comum, enrolar com um pano limpo, né? E procurar uma assistência por um profissional de saúde, aonde você estiver. Nos casos das queimaduras graves, de grandes extensões, queimaduras elétricas, incêndios, ou que acomete grande parte do corpo, ou então em ambiente fechado, em que é um quadro grave, primeiro, chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiro, 192 ou 193, que precisa de assistência imediatamente. Se você estiver presenciando no momento desse acidente, pode ser uma queimadura grave que não seja um acidente, que muitas pessoas, uma pessoa só, mas ele está em chamas no corpo, por exemplo, procure fazer com que ele pare, deite e role, para que pare o processo do fogo, né? Ou seja, para que interrompa a chama e em seguida resfriar com água de temperatura ambiente. E a partir daí chamar então a assistência pré-hospitalar para que o SAMU ou o bombeiro encaminhe esse paciente adequadamente para um pronto-socorro mais próximo. Se você mesmo tiver que fazer isso, coloque no carro e encaminhe o mais rápido possível para um atendimento adequado no caso de uma grande queimadura. Vamos estabelecer que seja colocar água de temperatura ambiente, para que não se confunda com água gelada ou mesmo gelo, como já ouvimos falar. Por que não se deve colocar gelo? O objetivo de colocar a água em temperatura ambiente é para resfriar, lavar a queimadura, parar o processo de queimadura e diminuir o dano, diminuir o aprofundamento da queimadura. Quando você tem uma queimadura, a reação inflamatória aguda, a hora que acontece o acidente, você tem uma perda de sensibilidade. Então, se você colocar gelo ou água gelada, isso pode aprofundar a queimadura. O gelo também queima, quando fica em contato com o corpo durante muito tempo. Isso para as queimaduras pequenas. Nos casos de grandes queimados, pior ainda, porque isso pode causar resfriamento do corpo de uma pessoa que já foi acometida por uma grande queimadura, o que a gente chama de hipotermia, uma temperatura abaixo do que normalmente o nosso corpo deve permanecer. E isso também é um quadro grave. Então, no caso de atender uma pessoa, lavar com água corrente em temperatura ambiente e naturalmente limpa. As infecções em queimadura, elas são detectadas especialmente localmente. A região fica mais avermelhada, não é a vermelhidão da queimadura, é uma vermelhidão de infecção na borda, na periferia da queimadura. Esse é o primeiro sinal de infecção. Outros também são secreções, como pus ou alguma outra secreção que é diferente da queimadura inicial. Isso acontece quando não tem tratamento adequado. Quando é que acontecem as bolhas? As bolhas acontecem na queimadura de segundo grau. Então, se tem bolha, é queimadura de segundo grau. Não acontece na queimadura de primeiro grau, nem acontece na queimadura de terceiro grau. Acontece na queimadura de segundo grau, que é bastante comum. Aí aparecem as bolhas. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que porque lavou com água aparecem as bolhas. Não.
O fato de aparecer as bolhas é o aprofundamento da queimadura, não é porque lavou com água. Então, uma primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que não deixe de lavar com água uma queimadura com receio de que forme bolhas, porque as bolhas é porque é uma queimadura de segundo grau. Acontecendo a formação das bolhas, você vai procurar um atendimento correto para que se faça um manuseio adequado. Em alguns casos, o próprio profissional pode remover, se for, logicamente, se for uma pessoa com uma extensão maior de queimadura, isso vai ser conduzido numa unidade especializada de tratamento, mas a nível ambulatorial ou de pronto-socorro, ela pode ser conduzida pelo profissional adequadamente. É bom que as pessoas, por elas mesmas, não mexam e tentem romper as bolhas, porque rompendo as bolhas de maneira descuidada ou com algum objeto contaminado, é muito comum passar uma agulha e passar uma linha e tudo mais, só que isso pode determinar a infecção. Então a bolha, ao mesmo tempo que ela é uma reação natural da queimadura, ela pode também aprofundar as infecções. 80% do tratamento queimado, 85% do tratamento queimado no Brasil hoje é oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. As pessoas são encaminhadas através da rede regionalizada de atendimento, do pronto-socorro. Então, quando ele sofre o acidente, deve procurar uma unidade de saúde e, conforme a gravidade, ele vai sendo encaminhado para níveis de complexidade conforme o caso. Então, as queimaduras de grande extensão, as queimaduras químicas, as queimaduras elétricas são encaminhados normalmente para o Centro de Tratamento de Queimados. São os CTQs, os Centros de Tratamento de Queimados, que estão espalhados hoje pelo Brasil e atendem especificamente. Requer uma equipe multiprofissional, requer profissionais de saúde especializados nesse tratamento e nós temos hoje cadastrado no Ministério da Saúde cerca de 47 centros que funcionam como centros de alta e média complexidade, mas temos um total de, somando tudo, quase uns 55 hospitais que atendem queimaduras quando tem esse atendimento. Um tecido queimado que não foi adequadamente tratado e que teve uma cicatrização longa, não cuidada e que foi, como a gente diz, por segunda intenção e foi cicatrizando, quando ele é bem cuidado, ao longo de anos, ele pode sofrer uma malignização, né? As cicatrizes não muito bem tratadas, especialmente das queimaduras, tem um termo que se usa para isso, que é a úlcera de Marjolin, que é exatamente pelo autor que identificou isso, relacionado com as queimaduras. Ela acontece em cerca de 2% das pessoas, mas pode sim, uma cicatriz por queimadura não tratada corretamente, no tempo adequado e fechada no tempo adequado, ela pode se transformar num tumor de pele com bastante gravidade, inclusive. Então, isso é um caso extremo, naturalmente, mas é importante que entenda que as queimaduras devem ser bem tratadas, porque também podem até sofrer malignização.